surgindo, eles estavam com um pouco de resistência de vender o terreno. O negócio aconteceu porque eles sentiram empatia pela gente, pelo que a gente ia cuidar da propriedade que foi a propriedade deles. E dali que nasce essa coisa legal da gente poder receber as pessoas, né, com tanto apreço, que eu acho que isso é uma característica bem única, assim, bem forte da gente receber com amor. São 15 apartamentos e quando a gente fecha para receber essa welcome party, a gente faz o hotel exclusivo para o evento. Realmente o hotel fica à disponibilidade deles, só que com serviço alto padrão de hotelaria. Sonhe, né? Que o sonho é a melhor parte da realidade. Ele não precisa ser o mais requintado, ele não precisa ser o mais luxuoso, ele tem que ser, acho que assim, o sonho tem que ser o mais cheio de amor, assim, né? Possível, né? E você tá com as pessoas que você gosta, né? Isso faz a diferença. Passa a noiva como se estivesse passando um presidente, todo mundo para, né? Esse é o podcast Team Bride. Eu sou Isis Lacombe, fotógrafa e videomaker, especialista em casamentos. E eu sou Jéssica Maluf, especialista em beleza da noiva. É o nosso podcast voltado para as noivas, o universo dos casamentos. Aqui você vai escutar sobre perrengues, histórias e tudo mais que vocês gostariam de saber sobre esse tema que a gente ama falar. E hoje estamos com um patrocínio de Isla, que é esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo, sou suspeita para falar, né? Onde a gente faz o dia da noiva e eu também faço os ensaios fotográficos. Então, estamos com a Adriana Manes Guedes. O nome é difícil de falar. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Ela que... né? A Adriana é proprietária do Quinta das Videiras, o hotel boutique maravilhoso, que somos apaixonadas aqui de Florianópolis. Não somente a gente, né? Mas tem muita gente. Todos. Super bem localizado. Inclusive, já fizemos um editorial lá que foi maravilhoso. Editorial, ensaios fotográficos, já fizemos noivas. Enfim. Temos algumas histórias já para compartilhar com um elo aí. Já temos um elo. Bom, Adri, conta pra gente um pouquinho, né, da história de vocês, como que vocês começaram, um pouquinho desse universo também das noivas. Então, falando um pouquinho, né, sobre a história, né, do Quinta das Videiras, porque se ele dá um wellness bacana aí para as noivas, o mais bacana é que ele começou numa história bem bonita, né? A gente, né, desse sonho, né, de ter um hotel desde quando a gente comprou o terreno, que era de uns proprietários, uns senhorzinhos de idade, o seu Nonô e a dona Terezinha, que eles tinham uma árvore, né, uma mangueira muito linda que chamou a atenção da gente, e tinha as parreiras, né? E ali das parreiras que veio o nome do nosso hotel, né, Quinta das Videiras. E lá a gente percebeu que dali estava nascendo uma história forte, uma história com raiz, porque o seu Nonô e a dona Terezinha tiveram os filhos, 4 dos 5 filhos que nasceram naquele terreno mesmo. É uma história bem interessante. E dali que foi surgindo, eles estavam com um pouco de resistência de vender o terreno, estavam na dúvida ou não estavam, né? E foi acontecendo que o negócio aconteceu porque eles sentiram empatia pela gente, pelo que a gente ia cuidar da propriedade que foi a propriedade deles. E dali que nasce essa coisa legal da gente poder receber as pessoas, né, com tanto apreço, que eu acho que isso é uma característica bem única, assim, bem forte da gente receber com amor. Que legal, que legal. E bom, só conhecendo lá, né, só vendo as imagens para vocês entenderem, mas essa da parreira aí é muito forte. É muito forte. Quando tu chega lá, tu já sente aquela emoção e ali na frente já tem a capelinha, né? Sim. Que traz todo um contexto, né? Isso. Todo um charme pro lugar. Todo um charme. E me conta, quando que vocês começaram a receber os noivos ali? Você lembra? Lembra do primeiro casal? Assim, como que foi? Quando a gente começou, né, o hotel não era um hotel, era uma pousada. E a gente foi percebendo algumas reservas que estavam acontecendo das noivas que iam lá só para fazer a lua de mel. No começo era o destino escolhido para a lua de mel. Depois que talvez já aconteceu um pouquinho, a historinha foi rodando, aí as noivas já estavam reservando para se preparar. Como o hotel já tem 18 anos, hoje a gente tem, né, o pré-wedding, dia da noiva, mas antes a gente não caracterizava assim dessa forma. E aí, quando a gente percebeu que as noivas começaram a levar fotógrafos, que ficou uma coisa um pouquinho mais profissional, que aí chamou a atenção da gente. Até então, a gente recebia as noivas tanto para a lua de mel
né, como um destino, ou como para receber as noivas para antes de ir para a igreja, e aí que foram surgindo, né, os pré-weddings. Antes a gente não tinha noção, a gente assim foi pego bem vendo a coisa acontecendo, porque não era o nosso foco sempre foi mais hotelaria, destino, e aí quando você vem de um dia da noiva, né, essa preparação toda para acontecer um dia da noiva, porque tem muita coisa envolvida. A nossa equipe tem uma ordem de serviço totalmente, né? Passa a noiva como se estivesse passando um presidente, um embaixador ali. É verdade, é a maior personalidade, está passando a noiva, todo mundo para, né? Então eu não sei dizer precisamente para você quem foi o casal, como começou, mas logo que a gente abriu, a gente foi já sentindo um movimento. Acho que quando as pessoas estavam lá, elas se sentiam, né, bem quistas, assim, ou pela arquitetura do casarão, enfim, que foi trazendo esse público pra gente. Eu acho que é um misto de atendimento com a questão da arquitetura, assim, de viver uma experiência. Eu acho que as pessoas que vão ali vivem uma experiência mesmo, né? A gente se sente na Europa, assim, né? Europa. E hoje ele começou, então, com aquela primeira casa, que é a Casa Rosa, né? Isso, é. E faz quantos anos que vocês construíram a outra parte? Assim, então a gente tem esse primeiro prédio que a gente chama de Casarão Lisboa, que hoje tem, né, 10 quartos. Aí a gente fez o Solário, que é uma estrutura também bem bacana, de vidros coloridos. E agora a segunda que é o bistrô, né? É o bistrô, onde fica o bistrô. E agora a última parte que chama Casa Porto, que é o nosso prédio mais novo, que está com a recepção embaixo. Esse está pronto faz uns 2, 3 anos. Certo. E a gente passa, assim, a gente nem imagina que tem um hotel tão maravilhoso daquele ali na rua. Eu tenho uma história para contar. A Adri nem sabe, eu acho que dessa história. Porque quando eu vim para Florianópolis, eu moro aqui, acho que já fazem uns 13 anos, mais ou menos, que eu acho que 13, 14, acho que eu já me perdi nas contas. Eu fui morar naquela rua. Olha, sim. Então, quando eu comprei, eu e meu marido, nós compramos o nosso apartamento e ele ficaria pronto em 2 anos. Sim. Então, nós achamos um lugar ali na rua. Qual que é o nome da rua mesmo? Afonso Luiz Borba. Então, era um lugarzinho bem pequenininho, a gente chamava de Cafofo, mas eu passava todos os dias pelo Quinta das Videiras e eu olhava e falava, meu Deus, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Um dia eu quero atender uma noiva aqui, porque assim é muito especial. E já aconteceu, né? É bom que a gente pensa, o que a gente pensa de bom, a gente atrai. Acontece. Sim, já atendi algumas noivas ali, inclusive já fiz ensaio fotográfico, já participei de eventos, então é super especial, assim, quando a gente começou a ter esse contato, essa conexão do hotel, eu fiquei, nossa, aquele hotel eu amo, é super, tem a minha cara, assim, a nossa cara, na verdade, né? Total. E hoje lá vocês oferecem ali o pré-wedding, né? Até a gente estava comentando sobre isso, o pré-wedding, o welcome party, qual que é a diferença e tal. O welcome party também, né? Que seria vou explicar. Sim. Vamos explicar. Explica, melhor. Pré-wedding, a gente chama aqui, hoje, no Brasil, né, que é como pré-casamento, que é o mesmo significado. Só que a gente fala de ensaio do casal, que é um ensaio que acontece 3 meses, 2 meses, às vezes uma semana, dependendo até de onde o casal vem, né? Tem muito destination. E acontece que lá fora eles falam pré-wedding como esse welcome party que a gente chama aqui, que é uma recepção dos convidados. Isso, um dia antes do casamento. Um dia antes do casamento. E vocês também oferecem esse... eu acho que esse é o momento mais bacana, assim mesmo, né, do hotel. Agora, no momento, até eu estou trabalhando um pouquinho aí no comercial nessa área. Eu gosto muito de fazer o atendimento com as noivas para entender qual que é a real necessidade delas, porque o que acontece... Muitas das noivas, Florianópolis é o destination, é onde elas escolhem vir. Aí elas são, né, de outras cidades, outros estados, e aí elas resolvem trazer os familiares e os melhores amigos para cá. E aí o bacana é de estar 1 ou 2 dias antes com os familiares, para poder ter esse momento de estar junto, de descontração, porque no dia do casamento, a noiva fica tensa, preocupada para ver se vai dar tudo certo com a festa, com a alimentação, com a música, enfim, com tudo. E aquele dia, um dia antes, aquele dia meio que assim, para quebrar o gelo, se soltam, a família também se curte mais, porque no dia do evento fica tudo um pouquinho a formalidade social, né? Certo. E nesse dia ali no hotel as coisas acontecem muito gostosas. E o que eu percebo é isso, que eles conseguem confraternizar, mas com eles tem aquele momento mais individualizado, e o casal e até os pais, eles ficam mais tranquilos no dia do casamento, porque eles já fizeram esse social, que era super importante, com os familiares, com as pessoas que são ali, né, mais próximos. Então, realmente,
é muito gostoso, acho que super vale a pena, gente. E o que eu acho mais legal, assim como a nossa propriedade, ela não é muito grande, são 15 apartamentos, e quando a gente fecha para receber essa welcome party, a gente faz o hotel exclusivo para o evento. A gente não recebe outros hóspedes, no caso. Sim, a gente faz o bloqueio, aí os noivos reservam o hotel por completo. Tem respeito, né? Isso, até os outros hóspedes. E para também os convidados ficarem à vontade, porque o que acontece? Aí tá a família lá, o pessoal fica com as portas do quarto abertas, o pessoal se sente mais à vontade para circular por todas as dependências, porque é como se o hotel, né? Realmente o hotel fica à disponibilidade deles, só que com serviço alto padrão de hotelaria, porque toda hora, né? Tem serviço camareira, arrumação de quarto, serviço de alimentação. Tá lá na piscina, e agora eu quero um suco. Por favor, tipo, o serviço que é o nosso diferencial, né? Que faz o momento ainda ficar mais especial, né? E é bacana, porque como tu falou, às vezes muitas noivas de destination, então os convidados também são destination, aí já junta tudo, a pessoa está aproveitando o casamento, mas também está fazendo uma super viagem, né, curtindo o momento que vai ficar para a memória deles também. Bem assim, então, ficar para a memória. Eu escutei esses dias de uma noiva, porque ela falou assim, Jéssica, a gente não ia fazer, meu Deus, a gente já investiu tanto no casamento, mas vai estar toda a nossa família aqui, as pessoas, cada um vem de um lugar. Não fazia sentido a gente não fazer nada no dia anterior. Então fizeram uma welcome party também. E ela falou assim, daí no dia do casamento falou, nossa, foi maravilhoso, porque todo mundo ontem já se entrosou, tinha umas pessoas que não se conheciam ainda, e daí foi naquele momento ali, já deu uma entrosada entre as famílias, e daí também as coisas fluem muito melhor no dia do casamento, bem como vocês falaram. Bem assim, eu tô assim, de todo o atendimento agora que a gente vem fazendo no comercial, a parte que mais me encanta realmente falar é dessa festa do dia antes, esse encontro, porque aqui lá os mais jovens escolhem ficar na piscina, com um somzinho um pouco mais alto, o pessoal mais de idade quer ficar um pouquinho mais reservado, e a gente consegue ter esses espacinhos para cada mundinho, sabe? Muito legal, muito gostoso. Eu fiz um recentemente lá, que eles já até chamaram um DJ, aí ele ficou ali na beira da piscina, bem super assim. Legal, aí tu vê que o pessoal também às vezes vai um pouquinho pro bistrô ali, né? Fica mais reservadinho. E como que é esse retorno que tu tens recebido dos casais, assim? A gente vê a satisfação deles, assim, a alegria, porque a gente às vezes acaba, né, se envolvendo com o noivo, com a festa, porque às vezes acaba, imagina, às vezes sempre. E aí o que acontece o momento antes é o momento da nossa proximidade, de mostrar o quanto a gente está dedicado e envolvido para o projeto, né, para o sonho da pessoa estar acontecendo. E aí quando volta, né, o depois de tudo, né, aí aconteceu o dia como que diz, da welcome, o antecedor da welcome party, antes, que é o primeiro dia que eles chegam, né? Estão se localizando, depois acontece essa festa, depois é a grande festa. Aí o dia seguinte, né? Que é o pós, né? O dia de refletir sobre tudo que aconteceu. Aí depois a gente vem tendo os relatos ali na segunda, na terça-feira, às vezes, né? Tão gratificante pra gente receber um áudio. Olha, equipe maravilhosa, isso realmente lisonjia a gente, né? Porque um elogio da nossa equipe significa que tudo que a gente planejou deu certo. Todo mundo, né? Conseguiu atender as expectativas, fácil, né? Porque são muitas pessoas envolvidas ali no hotel. E é um sonho, né? Porque para um sonho dar errado, qualquer coisinha pode decepcionar e a gente não Mas dá para saber, porque tudo que a gente olha lá no hotel tem detalhes, todos os lugares que a gente olha tem um detalhe muito lindo. E conta sobre, já que você já está falando sobre o casamento, como que surgiu a ideia do dia dos noivos, né? Tanto o dia da noiva quanto o dia do noivo. O que vocês oferecem de especial, assim, nesse dia? Então, como eu falei, no início a gente via que o pessoal estava procurando para até fazer algum ensaio fotográfico antes da noiva ir para a igreja, para a festa, enfim. A gente sentiu também um potencial de negócio, né? Oferecer um early check-in, oferecer no quarto para as noivas, a gente faz um brunch, um mini brunch bem pequenininho no próprio quarto, para ela poder estar comendo alguma coisinha. A noiva, no dia de colocar o vestido, que é algo super fit, aí o chefe fica à disposição, mas a mãe da noiva passa por ali, quer comer alguma coisinha, a própria maquiadora, ou toda a equipe que está trabalhando, né? A noiva também gostaria de proporcionar, tipo assim, que quem estivesse ali perto dela tivesse, assim, alguma coisa, principalmente ali para estar degustando, né? Então, aí a gente tem o pacote do dia da noiva, que envolve o espaço, né? Porque muitas noivas vão lá e só fazem o pré-wedding das fotos, só um ensaio fotográfico antes de ir para o casamento.
mas o que elas precisam, uma diária normal começa meio-dia, elas querem chegar tipo 9 da manhã, aí a gente no pacote oferece uma sessão de spa, ela já faz uma massagem, aí ela vai receber o pessoal que vai fazer a preparação dela, fotógrafo, make, hair, tudo que ela precisa, né? Às vezes vem uma madrinha visitar, que faz todo esse aconchego. Então, o dia da noiva tem um atendimento, né? A gente deixa um mordomo ou uma camareira dedicado para o que ela precisar. Ah, esqueci meu sapato no carro. Não é ela que vai buscar. A nossa equipe fica um funcionário nosso prestativo por aquele momento inteiro. Ah, a cerimonialista está pedindo alguma coisa. Tudo que for referente ao hotel, a gente está para servir. E o dia do noivo, a gente já fez uma proposta diferente. O dia do noivo é um pouco mais over a coisa, assim. Aí, até foi uma sugestão, né? A gente tem uma parceria bem bacana aqui com o pessoal da Alameda Casa Rosa. Eles oferecem o dia da noiva, assim como vocês aqui também. E aí eles pediram, e o noivo, né? Porque tudo bem, a noiva é a grande estrela, mas o noivo também vai estar lá com a família. E o noivo também vai estar com o coração lá palpitando, né? Será que ela vai chegar? Será que ela não vai estar lá? E aí, então, a gente já oferece um mini brunch num formato diferente para o noivo, que ele pode levar até 12 convidados, no mezanino do hotel, que é aquele momento, sabe? Tenho que estar na igreja às 5, mas o que eu, como noivo, vou fazer da meio-dia às 4? Porque eu, para me arrumar, para tomar banho, a minha make não é tão... Os homens é engraçado o make-off deles, né? E aí, então, justamente, para o making-off, né? Que claro que sempre vai um fotógrafo que acompanha, mas ele fica aquele tempo que ele quer conversar um pouco mais com o pai ou com o padrinho, né? Querem comer alguma coisa também, porque ninguém tem cabeça de ir num restaurante no dia do almoço. Então, a ideia de trazer essa parte do mini brunch foi bem para deixar a pessoa mais à vontade em relação a isso. Então, por isso que o dia do noivo também ficou bacana. Eles também merecem, né? Merecem. E, claro, vão ter fotos lindíssimas, né? Porque o espaço lá é muito lindo. O mezanino que tu diz é aquela parte de cima? Isso, tem uma varandinha, e aí a gente tem uma mesa, né? Mas no fundo, uma mesa bem grande, que aí quem quer ficar sentado, quem quer ficar em pé, enfim, tem um espaço bem interessante, viu? Bem legal. E o bistrô de vocês, eu sei que é digno de cinema, né? Eu sou suspeita que eu já fui lá experimentar as delícias do chefe. E eu sei também que vocês oferecem algumas opções como música ao vivo, violinista, inclusive para pedidos de casamento. Já começa no pedido de casamento, peraí. Isso aí, um final feliz, ele começou com muitos momentos, né? Exato, felizes, né? Então, a gente tem um espaço, essa estrutura a gente chama de solário, porque durante o dia é uma estrutura que a gente usa compartilhada, né? Durante o dia, a pessoa, né, o hóspede, ele pode escolher tomar o café da manhã no solário, no jardim ou no quarto, né? E à noite o solário, ele vira um espaço para o bistrô, né? Que a gente tanto atende hóspedes do hotel como de fora. Aí o pessoal de fora que quiser fazer a reserva, né? Uma oportunidade bacana, olha, eu quero fazer um pedido de casamento. Aí a gente faz uma decoração especial na mesa, a gente pode, né, ajudar na contratação do violinista, um buquê de flores. A gente está ali para fazer um serviço personalizado, né? É importante, né, a pessoa informar com uma antecedência para a gente conseguir fazer. E como você falou ali, o violinista, a gente leva música assim, tipo, em noites especiais, como Dia dos Namorados, por exemplo, né? Um sax, ou o próprio violino, enfim. Legal. Mas uma outra ideia bacana, a gente já teve um hóspede que fez isso, eu até quero conseguir, né, colocar nas nossas redes sociais, teve um pedido de casamento, que ele levou um violinista e ele fez tipo um pedido de casamento à moda antiga, como disse, como fosse, tipo assim, a noiva estava no mezanino, no alto, no quarto dela, na varanda, como uma seresta, isso aí. E aí ele fez o pedido de baixo, assim, para a noiva de cima. Gente, é incrível. A gente quer, assim, conseguir colocar esse pacote mais orientadinho, assim, para que ele possa acontecer. Sugestões, né? Porque como uma os sugestão. Homens não sabem muito bem o que fazer. Ele quer ser romântico, ele quer, como encantar. Fica faltando aquela a ideia. É isso aí, ó. Aí ele sai do quarto, tá? As noivas dão um delete, fazem de conta que nunca ouviram isso. Só deixam um bilhetinho assim, olha, eu ouvi dizer. Assiste esse podcast. Assiste. E aí você imagina que bacana, e você tá num quarto, daqui a pouco tá tocando uma música. Ué, pra quem será? Você abre a tua porta, que música linda. Vão ali, estou com o cabelo feito, a maquiagem feita. Mas é o momento, né? E junto com isso vocês têm um spa também, né? Isso, aí a gente também tem o spa, e o spa
pro caso das noivas, assim, ele é bacana. A gente tem um pacote de noite de núpcias, que inclusive, que a pessoa não estava hospedada, só veio depois da festa, né? Mas aí o pacote contempla no dia seguinte, pós-festa, uma massagem, porque toda noiva depois da festa. Uma massagem antes da festa é importante, mas acho que depois vale. Antes, às vezes, elas não conseguem nem relaxar. Tão tensas, Daí depois já foi, agora eu posso relaxar. Vale a pena, E aí o spa, ele também é mais uma contribuição para continuar sendo ainda mais perfeito. Sim, para continuar toda essa experiência. E Adri, conta pra gente, a estética do hotel, assim, ela é uma poesia visual. Aonde que vocês encontram inspiração, onde que vocês buscaram inspiração para fazer toda a questão da arquitetura? E quero saber se vocês têm algum cantinho preferido, assim, espaço preferido de lá. Então, quando a gente começou a construir, né, o hotel, meu marido é de descendência portuguesa, então a gente vai muito para aqueles lados lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Petrópolis, tipo, sou apaixonada por Tiradentes, aquela coisa assim bem barroca, né? Muito detalhe, assim, né? E acho que assim a inspiração veio de lá, porque as mobílias lá é muito comum, né? Você chegar a essas casas de fazenda, essas mobílias com história, né? Um dos significados do hotel, assim, pra gente é ter história, para contar, assim, ter coisas significativas, assim, né? Então, acho que a riqueza dos detalhes vem pela nossa busca de buscar coisas diferentes, assim. A gente escolheu um nicho, né, que é o estilo antigo, da época aqui da colonização do Brasil, né, Império, e que veio trazendo essa mão de obra que veio, às vezes, lá de fora, né, com tantas, né, pessoas, artesãos, enfim, que trouxeram muita riqueza de mobiliário, de objetos que a gente possa ter lá. Então, a gente se inspirou muito aqui em Florianópolis, a gente foi várias vezes nas ruas lá do centro, tirar medida de abertura, de porta, enfim, assim, né? Se inspirar, por isso até a cor cor-de-rosa, né? O rosa traz essa... Tanto a gente tem aqui no centro de Florianópolis, como lá em Petrópolis também, né? O Museu Imperial, que traz essa cor do rosa. Então, a gente é apaixonado por essa cultura histórica, né? E o lado português, tanto da descendência do meu esposo, como aqui Floripa, né? Que é uma ilha, também, né? Açoriana, assim, muito, que tem essa história, né? E o nosso... maioria de Minas, Rio, Petrópolis, toda aquela região ali. E você me pediu de lugarzinho especial. Um lugarzinho especial pra gente é a Parreira, assim, que ela tem uma história. Para nós, assim, né, a gente não reside aqui em Florianópolis, a gente reside a 200 km daqui, mas para nós, assim, o que deixa mais gostoso, assim, depois de um dia de trabalho, muitos a gente não fica até o fim do dia, a gente vai embora, né? Mas quando a gente pode ficar no fim da tarde, né, fim da noite, e tomar um vinhozinho embaixo da parreira, para nós, assim, é a gratificação, que a gente, assim, aquele momento de contemplar, de ver, assim, que os fiozinhos de cabelo branco valeram a pena, né? Tudo valendo a pena. E aquele barulhinho daquela água da fonte. Aquela fonte ela já tinha? Não, a fonte veio, a gente trouxe quando importou essa parte que é o solário, que a gente chama, essa estrutura, ela veio do Vietnã. Aí a gente, na importação, aí veio a fonte junto. Uma das fotos que eu mais adoro do editorial é aquela da noiva. A noiva na frente. Na fonte. E falando em vinho, então nos conte um pouquinho da história dos vinhos de vocês, que eles têm a produção própria. Não vou dizer que é uma produção própria, a gente tem uma simpatia por uma vinícola. A gente tem uma parceria com a vinícola Dom Giovanni, que é do Rio Grande do Sul, ali do Vale dos Vinhedos, e a gente, né, quando a gente ia fazer 20 anos de casado, que faz mais tempo, a gente estava andando lá em Tiradentes, ou era Paraty, agora eu não me recordo, que tinha esses artistas de rua, assim, que desenham, que pintam. Sim. A gente viu uma coisa tão bonita, e nós já tínhamos o sonho de fazer um rótulo para o hotel de um vinho próprio. Mas como a gente ia fazer 20 anos de casado, a gente disse, vamos dizer para ele fazer um rótulo do nosso casamento de 20 anos, que quem sabe a gente usa... Aí ficou aquele rótulo, né, que um artista, bacana de artista, porque artista é artista, né, tem alma. Aí ele começou a fazer uma entrevista assim com a gente que foi muito bacana. Do que vocês gostam? A gente gosta de música, a gente gosta de uva, a gente gosta de coisa histórica, a gente tem 4 filhos, a gente tem 2 cachorros. A gente foi contando tudo que a gente curtia. Sim. E aí ele sintetizou o rótulo, que era meio que uma historinha da nossa vida, assim, que é muito bacana. E aí desse rótulo que a gente ficou com aquela pertinência, não, agora a gente tem que ter um vinho, a gente tem um rótulo, agora vamos atrás. Né? Missão dada, missão cumprida, né? Agora vamos atrás. Aí a gente conheceu, né, o pessoal, deu
sim, foi bem bacana, assim, a história lá com a Dom Giovanni também. E aí a gente pediu para eles quais que eram os melhores vinhos deles, porque aquilo, se a gente vai colocar o nosso nome, eu não posso colocar o nome no vinho mais barato deles. Sim, qual que é o teu premiado do teu vinho branco? Qual que é o teu vinho premiado do tinto? Qual que é o teu espumante, né? Que aquela combinação das uvas, a safra, armazenamento, enfim. A gente conseguiu fazer uma seleção, né, dentro de tudo que eles podiam oferecer pra gente. Aí dentro dos vinhos premiados, eles rotulam, a gente tem uma exclusividade com eles, eles rotulam. Então a gente tem 3 rótulos. O Casal Guedes, né, que tem o Casal Garcia, foi nossa inspiração de Portugal. Então é o Casal Guedes, a gente chama, que aí a gente tem um espumante, a gente tem um vinho tinto e a gente tem um vinho chardonnay branco também. Eu já experimentei todos. Eu recomendo todos. Eu o tinto não experimentei, mas os outros já fica também. Oportunidade aí. Jantar romântico. Tudo acontece. E na visão de vocês, né? Qual que é a importância da cobertura fotográfica, de foto, vídeo, nesse momento, né? E dentro ali do espaço, já tiveram alguma experiência, assim, que não foi tão boa, ou uma experiência que foi muito boa também, que marcou para vocês? Então a experiência que foi muito boa foi o editorial que a Isis fez, né? Essa foi a melhor experiência, começando a falar. A gente tem um livro lindo, né? Que a gente tem na recepção do hotel. Sim. E os hóspedes, mesmo quem não é noivo, assim, fica olhando, assim, maravilhado. Porque, tipo, cada espaço, no olhar, né, de um fotógrafo, assim, cada espaço é um espaço único, assim, para dizer, né? Então, essa daí acho que é a nossa melhor inspiração. E a primeira pergunta que tu me fez foi... Da importância, né? Da importância. Eu acredito assim, a gente vive os momentos, né? Eu acho que o melhor de tudo é viver. Se você pudesse escolher ter foto ou viver, claro que você opta por viver, né, o momento. Mas depois, quando você vê uma foto, acho bacana que a gente olha na memória do celular, que aparecem, né, as fotinhos. Poxa, é tão gostoso, assim, você lembrar, assim, que você estava num lugar bonito, que você se preparou para estar lá. Aí vai vir a memória afetiva. Poxa, o pessoal me recebeu tão bem. Esse momento foi o dia que eu me senti tão emocionada. Eu estava com as pessoas. Eu acho que uma foto, ela ajuda a reforçar o momento da tua experiência, assim. A tua memória afetiva vai ficando cada vez mais forte. Quando você olha uma foto... São 1000 sensações, né, que te vem à cabeça. Inclusive, a gente até, nosso cérebro, ele grava, a gente tem a memória. Mas quando a gente vê a foto, tu lembra de tantas coisas, parece que dá um plus, assim, né? Tipo, aí tu começa a lembrar aquele monte de outras coisas que aconteceram. Olha a foto e começa a lembrar de tudo. De tudo que aconteceu. E dessa experiência que vocês tiveram, porque, por exemplo, a gente fala muito sobre o making-off da noiva, e dessa preparação, e dessa reunião que eu faço com o casal antes para saber todos os horários, bater certinho com a maquiadora e tudo mais. A gente costuma fazer isso, né? Não sei como os outros profissionais trabalham, que chegaram lá para vocês, mas já aconteceu de, por exemplo, ter muito atraso, de ver, às vezes aconteceu sair correndo, algum aprendizado assim que vocês tiveram em relação a isso? O que eu vou dizer, hoje a gente não tinha antes, né? Antes a equipe tinha muita operação na cabeça, hoje a gente formaliza muito todo o detalhamento, a linha até como cerimonialista, tudo que é da parte do hotel para a gente, né, não falhar. Eu acredito que muitas das noivas estão com as cerimonialistas e elas também estão fazendo o match assim, desse encontro, né, do pessoal, né, da produção, fotografia, enfim, make, tudo que envolve o dia da noiva. A gente não teve nenhum problema de uma noiva que ficou esperando, sei lá, o fotógrafo ou alguma coisa que ela precisava muito que não aconteceu. Conosco, assim, da memória, acho que a gente tem bem positivo, assim, bem positivo. Ufa. E já... Não, só um adendo, que do livro lá que a gente teve que refazer o livro. Pois é. Gente, acharam tão lindo o livro que levaram levou embora. Eu só recebi a mensagem assim, Isis, então, a gente vai precisar fazer outro livro. Assim, mas, que bom, né? Então, assim, não, é que levaram embora. Eu falei, não acredito. O exemplar original. Hoje eu tinha ele numa mesa, eu até coloquei ele numa outra mesa um pouquinho mais resguardada, assim, para não acontecer novamente. Mas foi o que aconteceu. Acharam tão lindo que serviu de inspiração para alguém, né? Eu ia te perguntar se já aconteceu alguma situação inusitada, então, assim, essa é uma situação inusitada, mas tem alguma outra situação inusitada ou emocionante, assim, que tenha marcado?
Em relação à produção, casamento? Pode ser casamento, jantar, pode ser jantar, pode ser algum hóspede. Uma bem inusitada do começo, assim, que foi muito engraçado, a gente hoje lembra e dá risada, mas bem no comecinho, assim, do hotel, né? Inclusive era um rapaz que estava pedindo a moça em casamento, né? E a gente ainda não tinha essa vocação, a gente ainda estava mais para pousada. Aí na escala da hotelaria, sempre, né, o colaborador ele tinha um dia de folga. Aí no dia da folga daquele recepcionista da noite, que a gente tem serviço 24 horas, né? Aí no horário da folga ali, que era das 11 às 6 da manhã, vinha um senhorzinho, chamava Seu Pedro. E o que acontece? Aí o Seu Pedro era um senhor bem simples, bem assim, bem manezinho, assim, bem de Floripa, assim, tipo, não entendia de tecnologia, nem até, tipo, muita descrição para fazer, assim, alguma explicação de alguma coisa, mas às vezes estava mais lá para tomar conta, para ter uma pessoa nossa, atender com uma toalha, enfim. Aí desceu o tal do moço dizendo, olha, eu tô naquele quarto ali que tem um ofurô, mas está tão cheio, eu tô com medo que transborda, o que eu faço? E tinha ali a plaquinha da instrução, onde era um ralo, mas o Seu Pedro não tinha o esclarecimento para conseguir dizer para ele. Ele, espera um pouquinho, eu vou levar um balde para você. Ai, meu Deus. Aí ele levou o balde, aí o que a gente acha, aí o noivo e ele ficaram lá tirando a água, né, de balde, jogando no banheiro. Aí o que a gente achou mais legal é que depois de 2 anos depois, esse noivo voltou. Pena que a gente não ficou com contato. Se um dia esse conteúdo chegar nesse casal, por favor, entre em contato com a gente. Eu sou o noivo. Falo que a gente quer resgatar essa memória. Depois de 2 anos, 2 ou 3 anos, não sei, esse noivo entrou em contato com a gente, já casado, pediu pra gente um roupão do hotel pra gente enviar, e ele quis fazer um convite, né, pra esposa dele com o roupão. Vamos daqui. E aí ele comprou um balde verde, junto com o roupão, pra mandar pra esposa, tipo assim, vamos reviver a nossa primeira noite romântica, não sei como que foi, mas aí ele comprou um balde verde, aí a gente mandou um roupão pra ele, aí ele fez o convite e eles foram lá e se hospedaram, já casados, naquele mesmo quarto, pra viver a experiência, assim. Que legal. Acho que, assim, de inusitado, assim, pra nós, essa foi, tipo assim, tudo tinha, por isso que, assim, a gente diz, né, quando a pessoa pensa coisas boas, tinha tudo para dar errado, para o cara ficar chateado ou achar que errou no serviço. Sim. Porque ali o senhorzinho, ele fez o melhor dele. O melhor dele, sabe? A pessoa tá fazendo, né, tá dando o melhor dela, ela não tinha informação, mas estava lá. Isso, né? E a gente sempre tirar o proveito dessas situações. Isso aí, do limão virou a limonada. Exato, e para eles ficou uma memória incrível e pra gente também. E fica a dica pras noivas também, né? Porque a gente sabe que nos casamentos nem tudo sai sempre 100%. Então conseguir olhar as coisas e dar aquela risada boa pra depois dar aquela gargalhada. A gente até tá com outro quadro, né, que a gente gravou. Que é o Conte Seu Perrengue de Casamento. Você pode daí dar risada e nos mandar o perrengue pra depois a gente colocar no nosso quadro. E aí a gente aprende com os erros, né, gente? A gente aprende com os erros, né? A gente tá rindo com respeito. Rindo com respeito. Rindo com respeito. E que dicas que vocês dariam para os casais que estão né, nessa busca mais intimista, com charme, como de vocês? Assim, claro que escolher um cenário perfeito é importante e, assim, tipo, principalmente no quesito da foto, assim, fica para memória. Mas acho que o mais importante é você levar teu evento para alguém que trate teu evento com carinho, com respeito, com consideração, que esteja preocupado em fazer que tudo dê certo, assim, que aconteça, que não seja simplesmente, que é um salão de locação, se der certo ou der errado, se chover ou der sol, eu não estou nem aí preocupada. Acho que o que mais importa, assim, para os noivos, assim, é terem essa empatia de irem, né, a um local, conhecer. Por isso que quando as noivas às vezes ligam pedindo um orçamento, eu digo, vamos marcar uma call, vamos se conhecer, eu preciso entender tua necessidade para dizer o que a gente pode oferecer, porque, assim, é um momento tão único, porque esse é o momento da tua vida, assim, que você realmente escolheu, né, escolher a pessoa desejada, e para ele dar certo, ele tem que dar certo desde lá do planejamento, no começo, né, então a minha dica é, escolhe um local, não só pela beleza dele, mas também
por você sentir que as pessoas vão tratar o teu casamento, assim, o teu momento, assim, com muito amor, né? Você acha que é... Sim, como um sonho, né? Porque realmente isso eu acho super importante. Claro que tem outros perfis de noiva, mas eu geralmente gosto de marcar uma chamada, né? Eu converso um pouquinho com elas ali no WhatsApp, geralmente, e eu pergunto, né, se ela tem disponibilidade para, né, dou uma sugestão de data para eu explicar como que é o dia da noiva. Sim. Porque também, às vezes, tem alguma coisa específica que eu tenho que mudar no orçamento, eu quero conhecer e eu quero que ela sinta a minha energia, eu quero que ela me enxergue, isso, né? Que ela fale comigo. Porque é sobre isso, né? É sobre conexão. É conexão. A pessoa tem que se conectar. Eu vou ser a pessoa que vou estar o dia inteiro com a noiva, tem a prévia, às vezes tem o pré-wedding, tem a welcome party, vocês vão estar ali o dia inteiro, vocês vão ser o serviço, a Isis vai ser a fotografia, o vídeo. Então, não, é complicado, assim, simplesmente mandar um orçamento e deu. Exatamente. Eu fico, assim, triste quando a pessoa diz, mas eu só queria saber, né? Claro que a gente tem que falar um valor, porque, assim, a noiva tem, né, um orçamento, mas, assim, uma conversa, por mais que seja rápida, assim, de um pouquinho de detalhe, que às vezes a noiva está vislumbrando uma coisa e a gente tem que saber se a gente, né, vai estar conseguindo atender todas as necessidades, ou às vezes chega dizendo que ela quer só uma coisinha e na verdade ela tem um sonho de uma coisa bacana e especial. Então no Quinta, né, das Videiras a gente faz o momento ficar eterno, único, assim, a gente faz de tudo o que tiver ao nosso alcance para o momento assim ser especial tanto para os noivos como para os convidados, familiares, né? E é também, além dos noivos e convidados, para o pessoal do staff, tá? Que a gente que tá lá sempre é muito bem tratado por todo mundo. E eu falo isso porque tem alguns lugares que isso não acontece. Mas não, a gente faz questão, seja um transfer que está esperando, a gente convida para entrar, oferece uma água, um café, alguma coisinha para comer. Eu sou sempre muito bem tratada, assim. Então, sempre que a gente chega lá, eu chego sempre cheia de mochila, cheia de... Eles já vêm logo, deixa eu pegar, deixa eu levar para a senhora, não sei o que, senhorita, por favor. Deixa eu levar, Então, assim, a gente é sempre muito bem tratado e isso reflete muito o que são vocês também, né? Mas é o que a gente almeja. Desde o primeiro momento. E fala quais são os próximos passos, assim, os sonhos que vocês têm, planos, tem alguma novidade vindo por aí que vocês possam contar? Então, assim, para mim e para o meu excelentíssimo esposo, Gutenberg... Está ali! Está no cantinho ali. Então, para nós, assim, a construção, assim, né, tipo, do hotel, desse sonho, ela é um detalhezinho a cada dia. A gente até costuma se comparar ali com a Catedral de Barcelona, que tipo assim, sei lá, 300, 400, 500 anos para ficar pronta. Não sei, vai ficar no legado aí, os filhos vão saber o que vão querer com isso. Mas assim, a gente sempre quer, a gente tem muito detalhe, nosso próximo projeto ainda vai ser uma pintura com uma artista muito bacana que a gente conhece. A gente quer pintar as paredes numa aquarela leve, com pinturas assim tropicais, sabe? Já está preparado, né, para isso acontecer. Quem olha pensa, já está pronto, mas ainda tem muito detalhe para acontecer. A gente ainda quer fazer uma penthouse, que é uma suíte que vai ter uma metragem maior, que vai ter um atendimento mais exclusivo, vai ter um piano de cauda dentro, assim, vai ser bem bacana. Prevejo ensaios lá dentro. Muitos. E assim, mas aquilo, é uma construção, né? A gente também entrou agora mais forte, né? Com esse atendimento com a parte nova que ficou pronta. Agora a gente tem estrutura para poder realizar um mini wedding dentro do hotel. A gente tem estrutura até 100 pessoas. A gente tem uma estrutura, né, para realizar a festa dentro do hotel. E como também aqueles mini weddings super intimistas, que são ali 20, em torno de 15 a 30 pessoas, que aí pode estar realizando ali dentro do solário, né? Mas aí para isso a gente está galgando, está acontecendo, a gente também precisa, né, vender bastante para poder estar construindo, né, cada vez mais, que nosso sonho, a gente sempre está reinvestindo assim, no hotel, porque cada vez que a gente compra uma peça diferente, faz uma decoração diferente, a gente fica lá amando, contemplando, né? Que é uma construção, né? E até eventos, né? Assim, vocês fazem. Inclusive, o lançamento do meu livro foi lá. Foi muito especial. Então, momentos marcantes, né? Sempre acabam passando ali pelo Quinta das Videiras. E foi bem especial, assim. Vocês fazem eventos assim também? Olha, uma demanda bem alta que surgiu agora no
último mês, mas teve muita solicitação de grupos de mentoria, assim, uma demanda bem alta, aí eles, né, fecham o hotel, geralmente assim é dias de semana, fecham para 1 ou 2 diárias, e eles precisam ali do espaço maior ali, que é da Casa Porto, para conseguir colocar, porque geralmente esses eventos de mentoria, né, eles são em torno de 60, 80 pessoas, né? São grupos grandes, aí eles acabam usando toda a estrutura do hotel para estar envolvendo. Mas esse de mentoria é uma novidade para a gente, até então a gente já tinha atendido para eventos mais assim de empresas, premiações, um pouco mais assim pro lado corporativo, sabe? Aí agora para esse lado assim mais de premiação, igual teve o lançamento, né, do livro da Isis. A gente tem parceria com artistas aqui de Florianópolis que fazem também exposição, principalmente fotografia ou quadros, né? Legal. Que legal. Fica bem legal. Tu falou ali dos detalhes, né? E eu lembro quando vocês foram me apresentar o hotel, que aí vocês foram mostrando os detalhes do que vocês ainda pretendiam fazer, né? Tinha a pontinha lá, que a gente vai botar um item que representa os filhos. E eu falei, nossa... Cada canto é realmente pensado, eles estão pensando, assim, dos detalhes, né? Os detalhes que fazem toda a diferença, né? E tem a capela que a gente não falou. Ali na capela, vocês pensam em fazer a cerimônia também? Sim, já aconteceram. Quando a gente fala capela, a gente é muito pequenininha. Uma capelinha é coisa mais... É uma, como diz assim, é como se fossem umas mini réplicas né, na época do Império, assim, o que eles faziam, eles tinham a grande igreja, e aí eles chamam passos, né, que era que eles iam rezando as partes, assim, né, do rosário, aí cada parte que eles paravam, aí só o celebrante entrava, só tem espaço para entrar o celebrante dentro da capelinha, né, porque aí ele não podia tomar chuva, né, daí que vem a ideia, né. E aí ele ficava dentro ali da capela, vamos dizer, aí fazia ali o momento da oração, enfim, e aí eu dava X passos e eu para outro passinho, né? Então essa nossa mini capela que a gente fala, ela como ali o jardim, ele não tem um espaço muito grande, ele consegue ter ali uma plateia ali até de umas 30, 40 pessoas, fica uma coisa assim bem reservada. Mas é um chuchuzinho, tem muita coisa assim, a gente quer fazer um azulejo que tem um pessoal que faz à mão, bem como era de português, bem no Nordeste, a gente até já esteve visitando no Maranhão, o artista que faz, e a gente quer fazer uma fachada para ficar assim, bem original ao como tem em Portugal. Já é assim, super especial, imagino como que não E aí a capelinha, até para eu fazer, assim, que a gente também tem um lado emocional, o meu marido, ele tem uma tia, hoje ela é falecida, ela era irmã de caridade, né? Aí a gente colocou o nome da capela, Irmã Nazaré, em alusão à tia, e quando a gente fez a homenagem, ela estava viva ainda, sabe? Foi muito gratificante, assim, pra gente também. Nossa, dá até vontade de chorar aqui a pessoa, fica emocionada. Bem gostoso, assim. E se vocês pudessem deixar uma mensagem, uma dica para uma melhor amiga tua, uma dica de casamento, assim, uma dica especial, qual seria? Vou compartilhar aí uma frase que a gente usa, né? Eu e o Guto, tipo assim, sonhem, né? Que o sonho é a melhor parte da realidade. Depois que você sonhar, o jeito que a coisa vai acontecer é do jeito que os teus olhos, né, vão ver e vão sentir, o jeito que você levar a tua vida. Mas você tem que sonhar, sonho mais lindo, o mais maravilhoso, né? O sonho, ele não precisa ser o mais requintado, ele não precisa ser o mais luxuoso, ele tem que ser, acho que assim, o sonho tem que ser o mais cheio de amor, assim, né, possível, né? E você tá com as pessoas que você gosta, né? Isso faz a diferença também. Inclusive, assim, falando em amor, né? Ela falou aqui sobre o amor, e aí quando eles chegaram, ela chegou com o Guto, até então o Guto não viria. Eu falei, então vamos fazer o Guto participar e tal. Ela assim, não, como é que foi? Daí ela disse, não, eu vou ficar ali no cantinho e tal. Assim, eu falei, mas é que tu falou que ele não vinha, assim, onde eu estou, ele está junto. Não existe essa possibilidade. Isso é pra mim, vamos junto, é isso aí, tem que ser junto. Então, Adri, obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, né, pelo convite. Nem dá um oizinho. Só pra aparecer, só pra dizer que apareceu, que ele ficou aqui assistindo. Um oizinho aqui, excelentíssimo. Queridos, foi um prazer. Obrigada. A gente ficou muito feliz. Obrigada a vocês. Obrigada, né, pelo convite aí, né? Foi muito gostoso. E muito sucesso. E agora a pergunta, para quem quer encontrar vocês?
faz o merchan. Quais são as redes sociais? Como faz para se hospedar, para fazer um orçamento? Vai lá, Gutenberg, vai lá. www.quintadasvideiras. quintadasvideiras.com.br E o Instagram, acho que hoje o Instagram é o melhor canal, é Quinta das Videiras, é o Instagram. Aí tem o ícone, né, do Linktree, que aí leva nos contatos, no né? site tem o WhatsApp, né? Daí vai falar direto com a comercial. E dentro do comercial a gente dividiu. Tem uma pessoa que cuida só de pessoa jurídica, uma pessoa que cuida de reserva e uma pessoa só que para cuida eventos, de eventos. Isso que é porque o muito evento está crescendo. E você nos encontra no Instagram, Podcasting Bride. Eu sou Jéssica.maluf. Eu sou Islacob Weddings. E vocês também podem nos encontrar no YouTube, no nosso canal do YouTube e no Spotify. E se você gostou desse episódio, compartilhe com as amigas que precisam saber, que precisam conhecer o Quinta das Videiras. E também podem maratonar, que nós já temos alguns episódios. Eu tenho certeza que vocês vão amar.